Muito bem, gente. Vamos dar continuidade aí, aula 10. Vamos para a segunda parte. Tá acabando, aguenta firme aí. Quais são os tópicos da aula de hoje, né? Inclinação da reta e coeficiente angular. Esse é o assunto que eu falei que faltava a gente discutir, não tinha sido discutido amplamente. Acho que vale a pena relembrar porque ele é importantíssimo para o que vai vir na sequência. Como que calcula o coeficiente angular e aí, consequentemente, como calcula também a inclinação, tá? Condição de alinhamento entre pontos, como é que a gente pode considerar, ou quando, né, a gente pode considerar que esses pontos estão alinhados. E para terminar, exercícios de fixação lá da apostila que está orientando você no roteirinho da Agendedu. Inclinação da reta, que conceito é esse, ó? É o ângulo, atenção para isso, ó, ângulo que a reta faz com a horizontal. Horizontal no sentido de ser uma reta que passa paralela à reta horizontal, ó, uma reta que passa bem aqui assim, tá? Muito bem. Ele é o elemento que identifica a reta, ou seja, a reta se torna única a partir dessa inclinação, tá? Então, essa reta aqui, ó, AB, ela tem uma inclinação de 60 graus, que seria esse alfa. Então, lembrando, inclinação é ângulo. Então, sempre que eu falar isso, eu estou falando em relação ao ângulo de inclinação com a horizontal. Só para relembrar um conceito aí, até da trigonometria, ó, a inclinação é medida nesse sentido, anti-horário, tá? Então, é como se eu tivesse a reta deitada aqui no eixo X e fosse subindo ela no sentido anti-horário e aí angariando os ângulos, né? Mexendo nesses ângulos. Tudo bem, gente? Até aqui? O coeficiente angular é uma consequência da inclinação. Como assim? Ó? Quando a gente calcula a tangente de alfa, nós encontramos o valor do coeficiente angular, que é esse mzinho. Quando você for escrever, é nisso que a gente tem que dar ênfase, como eu falei na parte 1 da aula. Esse mzinho é minúsculo, para não misturar com m de ponto médio, tá? Pode até escrever ele mais exageradinho, assim, ó, fazer uma perninha mais comprida e tal. Tudo bem? Então, o coeficiente angular, ele mostra para a gente um valor numérico que representa a inclinação. Então, são dois conceitos diferentes, tá? Uma coisa é inclinação, outra coisa é coeficiente angular. Quando a gente calcula a tangente de um ângulo, seja o ângulo que for, tá? A gente costuma usar o que para calcular? Ó, vou fazer aqui nesse desenho um triângulo, só para você enxergar melhor como é que fica o lance da tangente. Triângulo retângulo aqui, tá? Nesse meu triângulo retângulo, vamos pôr um ponto C aqui. Esse cateto, ó, AC, ele passa a ser o adjacente e o BC passa a ser o cateto oposto, tá? Nas fórmulas de tangente que você já aprendeu aí antes, ó, eu tenho que tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Quem que é o nosso cateto oposto? Ó, é toda essa medida aqui. Então, eu vou chamar isso de delta y. Então, delta y. Cateto adjacente é essa medida aqui, nós vamos chamar ela de delta x. Tudo certo até aqui, gente? Bom, tem nada de muita novidade, você conhece tudo isso que eu estou falando, né? Se a gente abrir um pouquinho o delta y e o delta x, quem é que vai aparecer? Ó, y menos y0, x menos x0. Quem são esses caras? Ó, é a coordenada y lá do último ponto, menos a coordenada y do primeiro ponto, dividido por a coordenada x do último ponto, sobre menos a coordenada x do primeiro ponto, tá? Então, é essencial a gente determinar, ó, por isso que tem essa observação, quem é o nosso primeiro ponto, tá? Como que eu vou saber isso? Veja se a reta é crescente ou decrescente. Se ela for crescente, como é a minha aqui, o primeiro ponto é aquele que tem as coordenadas menores, ó. E o segundo ponto é que tem a coordenada maior. Se ela fosse decrescente, eu faria isso. O primeiro ponto seria o que tem coordenada maior e o segundo o que tem coordenada menor. Basicamente, aquele que aparecer primeiro no exercício é o x0 e o y0, tá? É possível também chamar aqui na fórmula de y de A, y de B, x de A, x de B. Eu particularmente acho confuso isso, porque não te dá a dimensão de quem tem que vir primeiro, e aqui a ordem é importante. Então, se servir aí de sugestão, né, no caso de entender melhor, segue o padrão que está aqui, ó, y menos y0, x menos x0,
considerando o primeiro ponto como x0 e y0. Só para terminar aqui essa parte, no meu exemplo seria esse, ó. x0 e y0 seria 3 e 2, x e y seria 5 e 6, tá bom? Muito bem, ó. Calculando aí o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta, ele seria x0, y0 para o ponto A, x e y para o ponto B, considerando ela crescente, o meu primeiro ponto é o A, então começo por ele e termino no B, tá? Tangente de alfa, que é esse cara aqui, que é o ângulo de abertura, que essa reta tem em relação à horizontal, ele vai ser o coeficiente angular. O coeficiente angular é y menos y0, x menos x0. Com números, ó, como é que vai ficar? X e y que a gente definiu aqui, entram, então, y0, então 6 e 2, e x menos x0, ó, 5 e menos 3. Resolvendo, vai ter 6 menos 2, 4, 5 menos 3, 2, coeficiente angular igual a 2. E a gente precisa discutir uma coisa aqui, ó. O coeficiente angular igual a 2 não significa que o ângulo é 2. Lembra a diferença? Coeficiente angular é um número real que representa a inclinação, tá? Através de quem? Através da tangente do ângulo. Se você não entendeu isso ainda, tenta lembrar daquela tabelinha dos ângulos lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tal. Quando a gente calcula a tangente, por exemplo, do 30, aparece raiz de 3 sobre 3. O raiz de 3 sobre 3 não é o ângulo de 30, é um número real que representa o ângulo de 30. Tudo bem? Aqui funciona do mesmo jeito, tá? Bom, mais um exemplozinho aí com números para a gente extrapolar um pouquinho aí só a aplicação, tá? Nós vamos além um pouco. Considerando que os pontos A e B, que tem essas coordenadas bonitonas, eu pus uma raiz aí porque eu sei que vocês adoram raiz, então só para matar a saudade, né? Determinam uma raiz, uma reta R. Calcule o valor do seu coeficiente angular e a sua inclinação. Temos duas perguntas aqui, ó. Uma coisa é o coeficiente angular, que é o m. A outra coisa é a inclinação, que é o alfa. Então, nós vamos fazer isso por etapas, tá? Então, primeira coisa, quem foi o primeiro ponto que apareceu? Ó, 5 raiz de 3 e 7, 3 raiz de 3. O 5 raiz de 3, ele é o menor ponto, né? Então, eu vou começar por ele, ó. x0, y0. E esse vai ser o meu x e o meu y. Lembra que a ordem é importante na hora de resolver. Então, formulinha para vocês aí, y menos y0, x menos x0. Colocando as coordenadas, a gente vai ter então, ó, como eu determinei o y como sendo 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 menos raiz de 3. E embaixo, 7 menos o 5, né, que são as coordenadas de x. Resolvendo lá em cima, a gente tem 2 raiz de 3 sobre 2, e aí eu posso cortar o 2, e aparece aí que o meu coeficiente angular é raiz de 3. O que significa o coeficiente angular raiz de 3? Significa que a tangente de algum ângulo, que representa aí uma certa reta, é raiz de 3. Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte da pergunta. Então, qual que é a inclinação? É isso que eu acabei de falar, ó. A tangente de algum ângulo é igual a raiz de 3. E aí você tem que tentar lembrar da tabelinha. Quem que tem tangente igual a raiz de 3? Ó, é o 60. Então, isso quer dizer que a minha reta tem uma inclinação de 60 graus e um coeficiente angular que corresponde aos 60 graus igual a raiz de 3. Tudo certo, gente, até aqui?